Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero aqui trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas, uma palavra de encorajamento. Quero ler dessa vez, em João capítulo 5 e versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Na atualizada ele diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Meus amados irmãos, aqui nós temos uma pergunta de Jesus e uma resposta evasiva do paralítico. Nós temos aqui a pergunta de Jesus e parece uma pergunta óbvia demais, uma pergunta que às vezes era necessário Jesus perguntar, porque tem pessoas que se conformam com a situação. E o paralítico olha e diz que não tinha ninguém para o ajudar, para o auxiliar. Vamos entender esse ocorrido, esse fato. Jesus ele foi para Jerusalém porque Jerusalém estava em festa, e Jesus foi para lá para festejar a festa do povo de Deus, a festividade que estava ali sendo celebrada. Mas em vez de Jesus ir para a multidão que estava celebrando a festa, Jesus vai até o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, onde havia muita gente doente, pessoas enfermas de todas as qualidades, principalmente paralíticos, coxos e assim por diante. Eles nutriam uma esperança de uma cura milagrosa ou miraculosa. Então ele estava ali, Jesus começou a observar aquele homem que estava prisioneiro de sua doença há muito tempo, parece aqui no contexto de 38 anos, mas ele estava naquele estado há 38 anos, ou seja, ele estava doente há muito tempo. E Jesus chega e olha para o paralítico e diz: você quer ser curado? Então o paralítico olha para Jesus e fica imaginando aquela pergunta. Aí alguém pode perguntar: qual é o paralítico que não queria estar curado? Qual paralítico que não queria andar? É óbvio que todos os paralíticos queriam andar. A pergunta parece óbvia demais, mas é possível que algumas pessoas ainda se conformem com a situação. E o homem olha para Jesus e responde com a evasiva pergunta: eu não tenho ninguém. É como se dissesse: Senhor, o meu problema é insolúvel, o meu problema é difícil demais, não tem solução, porque as pessoas não me ajudam. E eu não tenho como me levantar e cair na água, ou entrar na água. Então, não tem como eu ir. Para mim está tudo perdido. E Jesus, ele fica observando, mas o mesmo Jesus que dá a ordem para que o paralítico, que pergunta ao paralítico se ele quer ser curado, esse mesmo Jesus, ele dá uma ordem ao paralítico. E ele diz assim, veja só, Jesus chega para o paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Agora olhemos uma coisa, observemos se a pergunta de Jesus parecia uma pergunta fora do normal. Imagine Jesus dizer para o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então parecia uma resposta meio complicada. É como se dissesse para o paralítico, no meu entender, que o paralítico não tinha problema nenhum, estava tranquilo, não tinha problema. Ele disse: olha, pega a sua cama, você não tem mais problema nenhum, pega a sua cama e vai embora. Então o paralítico ficou ali olhando, ali esperando certamente alguma coisa. Então, dizer levantar e andar é tudo que o paralítico queria. Ele queria levantar e ir embora para sua casa. Ele queria levantar, mergulhar naquela água, ser curado e ir para sua casa. Era isso que ele esperava. Então Jesus disse: você quer ser curado? E ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me lance na água e após isso eu seja curado. Então
o que acontece? Jesus disse, não tem problema, levante-se e vá para a sua casa, você já está curado. Porque o mesmo Jesus que deu a ordem, que fez a pergunta, ele deu a ordem para que o paralítico andasse, levantasse e andasse. Então, quando Jesus faz uma pergunta, muitas vezes nós retrucamos, muitas vezes nós, como é que eu posso falar, nós discutimos e até pensamos que está tudo perdido realmente, não tem mais jeito. Mas o mesmo Jesus que fez a pergunta, o mesmo Jesus que deu a ordem para que fôssemos embora para a nossa casa, que tomássemos o nosso leito e fôssemos embora, é o mesmo Jesus que ele diz assim, ó, ele diz que para ele nada é impossível, ele diz que para os homens tudo é impossível, né? Para o homem, para o ser humano, para a ótica humana, parece as coisas serem impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Então, meus queridos irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Você quer ser curado? Se você quer ser curado, é só crer em Jesus. Ele tem todo o poder de nos colocar de pé, firmar nossos passos na estrada da esperança. O homem estava ali esperançoso de um dia ser curado, até que esse dia chegou. E Jesus pergunta para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, você quer ser curado? Você quer ser livre desse mal? Então, somente creia. É o que ele diz lá na frente, capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, versículo 36 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Ele faz uma pergunta. Jesus diz, não temas, crê somente. Ele faz uma exclamação. Na verdade, Jesus, ele manda que possamos crer, que tenhamos fé. Ele diz que tudo é possível aos que crê. Então, creia nessa palavra, levante-se e ande para a glória de Deus. O homem que mandou, que fez a pergunta, o homem que ordenou que você levantasse, é o mesmo que está conosco nesse dia, dizendo, não temas porque estou contigo, não se assombre porque eu sou teu Deus. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar, e se pelos rios, não vão te submergir. Que Deus abençoe Cristo Jesus.